Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Raizen. Porque, pasmem pessoal, eu assisti ontem por mais de uma hora, se não me engano deu 1h10, 1h20, uma entrevista do seu Aloysio Mercadante para o Reinaldo Azevedo, Aloysio que hoje é presidente do BNDES. E dentre a entrevista, recomendo para quem gosta de economia, para quem gosta também da participação ou não do BNDES no subsídio de crédito, no investimento estratégico ou não do país em alguns mercados específicos. Pessoal, o que mais me chamou a atenção dessa entrevista aqui, que eu vou deixar o link na descrição, porque está lá no canal do Reinaldo Azevedo, o que mais chamou a atenção é o investimento estratégico que o BNDES pretende aumentar, já está fazendo e aumentar, para dobrar a capacidade de produção de etanol no Brasil. E foi falado bastante sobre o etanol de segunda geração. Então, pois bem, aproveitei aqui que eu estou enfermo e assistindo vários documentários e vídeos, etc., para comentar sobre este vídeo que eu inclusive publiquei lá no meu Twitter, tá? Que me pareceu ser bem lúcida a entrevista. Eu sei que muita gente não gosta do Aloysio e tem ali todo o direito, né, de criticá-lo, mas agora, como ele está como presidente do BNDES, o BNDES é uma máquina ali de investimento, né, de crédito, etc., acho que vale a pena para você que está investindo no setor, não só na Raizen, que é o papo do vídeo de hoje, mas também na Jalles e na São Martinho, olhar o interesse estratégico dessa atual administração. Me parece que talvez vire política de Estado, tá? E não de um governo específico, fomentar o setor sucroalcooleiro. Então o papo do vídeo de hoje veio a calhar porque ontem Brunão aqui sim, em casa, sem fazer muita coisa, só lendo e assistindo documentários e por aí vai, assisti essa entrevista e foi muito técnica. Tá? Teve bastante assunto ali. O que mais me chamou a atenção e aproveitei para garfar aqui um conteúdo é o setor sucroalcooleiro, etanol. Então vamos falar sobre Raizen no vídeo de hoje. Vou fazer minha atualização aqui, tá? Pré-resultado, ela que tem um ano calendário diferente, né? Então tem um tempinho a mais aqui para maturar até o próximo resultado. Vou comentar bastante sobre os seus fundamentos e a gente vai fazer uma comparação, vou fazer uma comparação aqui do setor, tá? Então você que está de olho aí na São Martinho, Jalles, Raizen, olhamos para o valuation, pulamos de volta aqui para a Raizen para falar de dividendos, do seu payout e no final do vídeo comento sobre análise técnica. Por quê, pessoal? É uma ação que foi bem amassada pós-IPO e que agora faz aí uns 12 a 18 meses aí, vem lateralizando. A queda acabou, mas nada de grandes novidades no quesito aí evolução de preços. E aí eu comento no final do vídeo a parte técnica, tá? Então a gente passa pela tese de investimentos. Eu convido vocês a assistirem o vídeo para quem tem paciência, para quem gosta. Porque, de novo, né? Quem já escutou o Aloysio Mercadante, é um cara técnico ali e tal, mas, putz, explica detalhe por detalhe, fala pra caramba. Então, assim, você tem que ter um certo 1.2, talvez 1.5 para quem não é muito fã do Aloysio, tá? Para entender ali quais são os principais setores, né, que o BNDES, por exemplo, está de olho para investir, certo? Disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e novamente o vídeo do Mercadante com o Reinaldo e o Valfrido vai estar aqui na descrição. É uma entrevista que eu achei, até comentei aqui no Twitter, pessoal. Imagino que se meu Twitter fosse grande ou do tamanho do meu YouTube, por exemplo, seria bem cornetado, porque o Aloysio Mercadante é um cara que polêmico, para se dizer o mínimo, né? Mas essa entrevista em si não teve polêmica, um pouquinho de polêmica ali com o governador Tarcísio aqui de São Paulo. Talvez ali uma certa rusga para quem gosta de entrever os políticos, pode também se divertir nessa parte aí, cornetar também. Mas o que tange para nós investidores e quem está no setor sucroalcooleiro, na minha opinião, foi o que mais chamou a atenção. Por isso que eu tô levantando a bola para fazer esse vídeo aqui para vocês e vou deixar na descrição para quem tem paciência e gosta. Manda bala, tá no YouTube, aqui no canal do Reinaldo Azevedo, vai ter essa entrevista que vocês estão vendo aí nesse estúdio chicoso aí do Reinaldo, ou seja, do Valfrido, não sei muito bem. Tá? E o Aloysio fala sobre o setor sucroalcooleiro. O que mais me chamou a atenção é que ele tá no plano do bancão, tá? Dobrar a capacidade produtiva do setor aqui no Brasil no curto prazo. Então pode vir medidas de governo que muito provavelmente, por toda a eficiência que tem e por toda a capacidade que o Brasil tem, e São Pedro ajuda bastante, produção de cana, principalmente agora milho, né, com 2 safras aí praticamente no ano, bom, pode ser uma política de Estado, tá?
que ultrapasse aí as barreiras do partido atual que está no governo e que venha para um próximo, de direita, esquerda, tanto faz. Então acho legal nessa parte, pessoal. Acho que a entrevista não é polêmica, tirando essa pequena parte. Eu acho que em relação ao governador de São Paulo tem ali um anúncio de uma obra específica que ele dá uma cornetada, mas fora isso, nessa parte chata, tem a parte bacana que é para nós investidores. Raizen, tese de investimento que faz sentido aqui eu ter mostrado para vocês, é a parte do etanol, principal investimento recente nas suas plantas do etanol de segunda geração, né? Então a tese de investimento da Raizen, pessoal, vocês vão ter ali a licença para a usufruo da marca Shell, os postos Shell, então distribuição de combustíveis, mobilidade que eles chamam aqui, não só no Brasil, na Argentina também, bem forte, exporta produtos aqui também para os Estados Unidos, tem participação de exportação de China pequenininha, mas o principal parceiro fora Brasil é a Argentina. Então olhar também para esse tipo de investimento, ultrapassar fronteiras é algo importante. O E2G, que é a parte de expansão e o maior utensílio dos investimentos hoje, seja o fluxo de financiamento para financiar os investimentos CAPEX, são as plantas de etanol de segunda geração. E elas estão com ramp-up já, né? De 1 para 2, esse ano aqui vamos ter 4 sendo inaugurada, e aí a gente vai evoluindo para os próximos 2 a 5 anos no crescimento de plantas operacionais. Então você que está sofrendo aí com a Raizen, num dispêndio muito forte de capital, quando a gente mudar lá para a DRE, a gente vai perceber que a companhia tem espasmos de financiamento grande, né? De trimestre a trimestre aqui no seu ano calendário específico, tem quase 8 bi de financiamento, depois 5, 3, 2,5, 2. Esse fluxo de investimentos está diminuindo. E a gente vai comentar sobre isso em alguns slides aqui, dessa diminuição. E a produção, ou melhor, produção e o EBITDA, né? Ou seja, as fábricas começando a operacionalizar, está subindo. Então o ciclo para o investidor, ele pode sair do inverno, das ações caírem e você ter ali aquela dificuldade de enxergar uma luz do fim do túnel para remuneração vir para o acionista de curto prazo por um ciclo melhorzinho, tá? Então vou tentar levantar essa bola, que talvez o ciclo de investimento da Raizen, tá, esteja ali num período mediano, né? O grosso, como o projeto Puma da Klabin foi ali 2017, 2018, 2019, agora a Klabin está colhendo um pouquinho dos frutos, entrou num novo investimento, o KET ali, mas esse já operacional. O projeto Puma foi do zero. Mesma coisa com as plantas de etanol de segunda geração. Teve que fazer a planta levantar a fábrica e aí manda a bala e começa a produzir. Pessoal, aqui eu quero comentar que o Brasil não é só um fato da Raizen, tá? São Martinho e Jalles também tem boa produtividade, tá? É um setor com uma produtividade muito boa, tá? Que leva o selo do agronegócio ali em grão, soja e milho, tá? Então cresce produtividade muito acima, tá? Mas muito acima de PIB, tá? Então é um setor que nós temos proficiência e talvez não, né? Com certeza São Pedro ajuda e ajuda bastante, tá? Recentemente no setor, o que nós vimos? Uma produção maior de açúcar e destino de vendas e exportação de açúcar, porque o açúcar teve um boom, a Índia foi a grande protagonista por inflacionar, tivemos problemas climáticos por lá, tá? Então sim, o açúcar foi ali o escolhido, porém, recentemente, se der tempo, eu entro nos gráficos do etanol, tá? Que nós temos a Exalc medindo o preço, tá? Dia a dia, negociado, inclusive em bolsa, o etanol está melhorando. Então a linha laranjinha aí, nós começamos a ver no etanol uma saída do inverno e uma melhora nos preços, uma evolução melhor, mais nortista. Então nós podemos ter 2024 uma virada ou um equilíbrio melhor entre açúcar e etanol para essa indústria sucroalcooleira, porque o etanol está melhorando. O que é importante falar, pessoal? A Raizen gera muito caixa mesmo, tá? Ela teve ali não recorrentes com monetização de créditos tributários, etc. Porém, ela gera muito caixa. São 21,4 bi de caixa aí, tá? Fluxo de caixa operacional. Porém, o FCI, né, que vem logo na sequência, mais o FCF, né, o fluxo de caixa de investimento, mais os financiamentos, também são grandes. E os financiamentos, eles têm espasmos, né? De repente, mandam 5 bi, 4 bi. Então, assim, se você não quer investir nas ações, você pode capitalizar ali, investir em debêntures, por exemplo, porque ela precisa de capital de curto prazo, tá? Ela não faz captações ali mais para longo prazo, tá? Então, ela sofre com o CDI sem dúvida nenhuma e de vez em outra tem grandes fluxos aí de investimento, como é o caso agora nas plantas de etanol de segunda geração,
é sempre bom olhar como é que está essa operação, como é que está a evolução da construção e a operação das novas, né? E tem financiamento vira e mexe, tá? Então a gente pegou ali uma empresa com IPO recente, que gera muito caixa, mas que está investindo bastante e que naturalmente, pela operação, pela natureza do seu modelo de negócio, tem muito dispêndio de curto. Tá? Então, curva de juros, por exemplo, é algo bastante sensível para o balanço da companhia. Tá? O guidance mostra para a gente que o CAPEX para os próximos meses, tá? E para o curto prazo, ele tende a ser menor do que os anos anteriores. Tá? E o EBITDA tende a ser maior. Então, aqui é esse gráfico que eu acho que é o mais importante para você ancorar suas expectativas. Por quê? Porque a gente tende a ter para o acionista um melhor retorno daqui para frente. Porque a balança entre o que se investe e o que se colhe tá ficando um pouquinho melhor para o que se colhe e não para o que se investe. Tá? Dispendiou bastante ali. Então são 4 plantas operacionais do etanol de segunda geração, vem mais por aí. Tá? Vem mais por aí, o crescimento ainda vai se dar em 2025 e 2026. Tá? Produtividade está aumentando e algumas plantas já estão entrando. Tá? Já estão entrando em operação. Então, você, acionista, se passou o inverno até agora, acho que vale a pena você olhar com carinho. Talvez as coisas virem para você. Tá? Para aportar, nem sempre é bom, porque ela tende a ficar mais cara, se valorizar, de repente, com uma alavancagem controlada. E quem sabe, não é a natureza do business dela, mas pode vir a aumentar também o yield. Tá? Hoje ela está com um payout estratosférico, porque o lucro caiu bastante. Já teve ali um preju de quase 1 bi no seu último resultado divulgado. Tá? E ela tem, de tempos em tempos, esses percalços. Tá? Não é um balanço fácil, não é um setor muito amigável para o holder. Aqui eu estou puxando a sardinha, porque talvez esse setor entre como o setor estratégico ali de investimento público. E aí, como a joia da coroa pode vir a ser o setor de sucroalcooleiro, sempre há ali um benefício, um crédito diferenciado, e você pode ter uma indústria ali evoluindo bastante, tá? E talvez com política de Estado, não do governo específico atual, porque é interesse, acho que do Estado brasileiro, ter ali protagonismo na produção de etanol, e é estratégico até para a América Latina, né? A gente tem bastante produtividade aqui no agro, não faz sentido a nossa frota, por exemplo, de automóvel, que é um dos temas principais aqui que me chamaram a atenção dessa entrevista, não faz sentido a frota ser 100% elétrica. A gente não tem infraestrutura de plug-in e produzimos pra caramba álcool com uma boa produtividade, aumentando todo ano, etc. Então, esse investimento esse setor me parece que vai triunfar nos próximos anos, tá? Bom, indo pro valuation e parando de puxar a sardinha aqui do setor, da raiz, etc., a gente vê um valuation horrível, né? Porque caiu muito lucro. Então, 60 vezes lucro. Não vai chamar a atenção sua nesse momento. Acho que é mais uma tese de investimento do que uma empresa quantitativamente barata ali. E no setor, a Raízen é o patinho feio, tá? A Raízen é o patinho feio no quantitativo. Então, a Robosada, por exemplo, quando vai caçar ativo para investir no curto prazo, aquele fluxo de especulação de curto prazo, ele meio que passa longe da Raízen, né? Principalmente por métricas quantitativas ali. Ela hoje negocia a 60 vezes lucro contra uma São Martinho, 11 vezes lucro. Contra uma Jalles Machado, 4 vezes lucro, 4,4. PVP, a Raízen, o setor está mais ou menos equilibrado. EV/EBIT ganha a Jalles, mas a Raízen aqui está em segundo colocado. Então, no lucro operacional, tirando o fluxo de financiamento, custo com dívida, ela já é um destaque de valuation, está abaixo de 10. Então, pode, embaixo do preço-lucro, que foi impactado pelo último resultado principalmente, tá? A gente pode crer que no operacional, no potencial dela, recorrente, a geração de caixa, ela é uma das boas empresas. Está no nível das suas concorrentes, vai. Margem é a pior, tá? Então aqui na eficiência hoje, tá? Talvez mascarado aí por ser uma empresa que distribui combustível também. O tentáculo dela é muito maior do que só produção, tá? Então ela vai além da produção. A sucroalcooleira, ela também tem o braço aí da Shell, da mobilidade. E essa mobilidade é fora do território também brasileiro. Então é uma empresa muito mais complexa para se analisar. Então a redondinha do setor, pessoal, é a São Martinho. É a que tem maior histórico na bolsa, é a mais focada. Tá? A Jalles, você vai ter ali produtos, né, para o cliente final, né, uma linha de orgânicos, etc. A São Martinho seria ali a empresa redonda, a empresa do presente. Do futuro, você pode escolher entre Raízen
e Jalles, e no caso da Raízen você pode investir na Cosan, por exemplo, tá? Que é a holding que tem participação na Raízen. Tá? Relação de alavancagem, a Raízen não é a melhor, acaba sendo aqui na minha opinião, né? E pelos números não deixam mentir, acaba sendo aqui a própria São Martinho, é a mais redonda. ROIC, o maior é a São Martinho, tá? E crescimento de lucro, como é a única que tem mais de 5 anos na bolsa, 15% de crescimento para São Martinho, tá? Então o setor via São Martinho é bom. A Raízen é a mais complexa, tá? A Jalles é a menorzinha ali, certo? Também pode ser uma aposta se você curte e se interessou pela tese do setor especificamente. Tomem cuidado com dividendos, pessoal, eles podem sumir de um ano para outro, né? Mas se não sumir, você vai ter ali uma empresa que, desde o IPO, por mais turbulento que seja os fundamentos, é a empresa que pagou no mínimo 5,80% ao ano. 2022, 5,83%, 2023, 6,56%, 2024, 2,13%. Quando a gente olha para o mapa de calor, tá? 2023 foram as datas março do corte, né? Março, julho, outubro e dezembro. Então, a cada resultado, cada trimestre ali mandou bala. Esse ano aqui rolou em março. A gente fica na expectativa desse final de mês aqui, fechamento. O semestre já acabou, né? Mas início de agosto ali, ou últimos dias úteis de julho, aquele dividendozinho fajuto de 2 centavinhos, tá? E aí outubro, 2 centavinhos. Dezembro é quando você tende a esperar 2 dígitos. Então ela vai pipocando para você 2, 3 centavos, tá? E aí em dezembro, 6, 4, 8, pode vir ali, tá? Um combo, né? De 6,4, de 8,4, 8,3, 8,2, tá? Em torno de 10 centavos no finalzinho do ano ali. Certo? Esse ano aqui foi 1 centavo que ela remunerou em março. Ano passado foi 8 centavos que ela remunerou em março. É isso? 8 centavinhos que ela remunerou em março. Então é de se esperar a perda dessa casa aqui dos 5 a 6%. Pagou ano calendário aqui 6 centavos. Vamos ver se ela consegue até o final do ano remunerar 15 centavos, tá? Dobrar ali 12 centavos, 15 centavos seria uma expectativa ali para vocês, tá? Eu teria mais ou menos esse tipo de situação, e aí o preço teto varia, né? De 2,50 a 2,30 ali. Se ela pagar, por exemplo, né, 12 centavinhos, se ela conseguir dobrar aí esse dividendo, pagamento pelo menos nesse ano aqui, vai para R$2. Então entre 2 a 2,50 é o que eu teria por dividendos o preço teto. Hoje a ação está negociando a 3, a 3,5 por ali, certo? Passada essa parte, pessoal, eu vou para o Price Action, que aí o grande ponto que eu sempre comentei com vocês em todos os vídeos que eu tenho no canal aqui, vocês podem verificar aí no histórico recente, é o volume, tá? Então essa faixa dos 2,90, pessoal, me chama a atenção porque nós temos um mega volume ali. Um mega volume. Vocês estão vendo aqui essa barra gigante de volume. Tá? Então, levando para a direita do gráfico, a gente chega nessa região dos 2,90 para baixo. Então, 2,93 continua sendo suporte. 2,76 é o suporte. 2,61, 2,40, 2,41, 2,51. Tá? Eu não tenho a expectativa que a Raízen rompa fundo feito atual, fundo histórico, a mínima histórica, feita em março ali de 2023. Não tenho essa expectativa. Muito pelo contrário, eu acho que a Raízen vai ter aqui o potencial de fazer esse movimento no mínimo, ou seja, ir lá para os 3,57, 3,81, preço teto para 2024. Depois a gente cede de novo aqui para os 2,70, 2,90 e aí rumamos, tá, para novos patamares. Então, para o alocador da Raízen, e eu estou falando aqui copo meio cheio e não copo meio vazio, você vai ter o segundo semestre de 2024, falo com vocês dia 10 de julho, um semestre onde ela deve ter uma oscilação otimista no curtíssimo prazo, dar uma subidinha, curva de juros caindo, a inflação veio abaixo do esperado hoje, podemos ter ali um só alavanco para cima. Depois, uma segunda fase, uma nova retração de preços, né, porque resultado ainda não é uma maravilha, tá? Uma nova retração de preço, ou seja, esse segundo semestre eu evitaria comprar Raízen mais, aumentar os aportes acima dos 3,10, 3,15 e eu aumento os aportes dos 3 para baixo ou dos 2,93 para baixo. Tá? Continuo com essa estratégia. Para que no rally natalino, de repente, né, próximo dos dividendos mais gordinhos aí de final de ano, se ela conseguir fazer esse movimento, ela voltar aqui para os 4,20 aos 5,40. Tá? Então, todo o período aqui de compras, se você está otimista para a companhia, aumentar a partir dos 2,93, diminuir
a partir dos 3,57 especificamente, tá? Ou se você utilizar o VWAP, essa linha vermelha, tá? A partir dos 3,30 aproximadamente. Então essa seria a utilização da análise gráfica para investimento de longo prazo, tá? Nesse momento específico, 100% eu destinaria para a Raizen do capital já separado para ela. 100% ou 90%, 80%, por quê? Estamos a 3,1. Estou falando que ela vai perder aí mais 10 centavinhos, mais 8 centavinhos, tá? Não sei qual a diferença enorme que isso vai fazer para vocês, mas com certeza alguma estratégia eu teria para construir ordens limitadas aqui ou nas opções, né? Nos strikes dos 2,93 e 2,76, tá? São os dois precinhos legais aqui que eu considero ser mínimas para esse segundo semestre, e aí a máxima vai estar entre 3,57 e 3,81. Então é uma temporada, né, um mês, apesar da bolsa ter se elevado e estar subindo e tal, que a Raizen ainda continua, de certa maneira, atraente. E tem um volumão nos 2,93 que eu defenderia, né? Eu acho que é mais comprador do que vendedor. Certo, pessoal? Então na descrição vai ter lá o vídeo se vocês quiserem, do BNDES, junto com o Reinaldo e o Valfrido. Mais uma atualização da Raizen. E se vocês quiserem a São Martinho ou a Jalles, ou ambos, né? Coloquem para mim nos comentários aí que eu fico de olho. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.